Bom dia na paz do Senhor Jesus, um abraço a todos. Esse é o nosso devocional Bíblia no Coração. Queremos trazer uma porção da parte de Deus, a palavra do Senhor, aqui baseado num texto bíblico que está no Salmo de número 6, o versículo de número 9, sobre a oração, quando Davi tem a firme convicção de que a sua oração foi respondida e que Deus aceitou a sua oração. O verso 9 diz: O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Observe isso comigo. Vamos então caminhar dentro desse texto bíblico, mostrando aqui na expressão tão sábia e tão poderosa de Davi, quando este acredita, confia que a sua oração foi ouvida por Deus, aceita por Deus e também respondida por Deus. Em primeiro lugar, Davi parte para algo glorioso. O Salmo está mostrando para nós. Davi confia inteiramente no Senhor e mostra que a sua inocência. Davi, então, entrega nas mãos de Deus e Deus poderosamente agora vai executar algo, a sua justiça sobre Davi. Mas eu quero chamar a sua preciosa atenção para este fator chamado oração. A oração é a base de todos os ministérios, de toda uma vida espiritual. Não há vitória sem a oração. Não há como alcançar êxito na vida espiritual sem oração. Não há como avançar na vida sem oração. Nós precisamos conhecer esse fato. Davi diz isso todas as manhãs. Olha o Salmo 3, Davi fala a respeito dessa oração na presença de Deus. E quando ele diz assim, no Salmo 3, e o Salmo 5 e o verso 3, ele diz: Pela manhã ouvirás a minha voz. Pela manhã ouvirás a minha oração. Apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Pela manhã ouvirás a minha voz. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Quer dizer, esperarei em Deus que tenha a resposta para o meu clamor. Davi, então, está na certeza de que a sua oração foi respondida por Deus. E agora ele está, então, clamando a Deus aqui e agradecendo ao mesmo tempo porque a sua oração chegou na presença de Deus. E nós também temos ter a certeza absoluta, conforme a palavra de Deus, que as nossas orações subiram, foram à presença de Deus e Deus respondeu o nosso clamor. Foi Jeremias, no capítulo 33, e o verso 3, ele diz: Clama a mim e respondeste-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Deus está dizendo: clama a mim e respondeste-ei. Invoca-me, busca-me, e eu serei achado de vós. Jeremias 29 e 13. Mas Jeremias 29 e 13 também nos fala acerca, dessa presença tão gloriosa que é a presença de Deus nas nossas vidas. E ele diz: eu sei qual é o pensamento que tenho acerca de vós. É pensamento de paz e não pensamento de guerra, pensamento de paz. Deus está dizendo. Então, assim, certeza de que as nossas orações são respondidas. João, ele escreve no capítulo 15, o verso 7, e ele diz que para nós termos a concreta certeza que as nossas orações são respondidas quando nós estivermos fundamentados na palavra de Deus. Então, quando nós estivermos fundamentados na palavra de Deus, sim, seja a palavra de Deus sendo o nosso alicerce, nós com certeza as nossas orações serão respondidas. O capítulo 15 de João e o versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós,
estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, observe. Quando nós estamos alicerçados em Deus, na sua palavra, as nossas orações alcançam os verdadeiros objetivos. E eu louvo a Deus porque o Senhor Deus, Ele é Deus de misericórdia, de poder e de soberania. E é no seu nome. Então Davi estava na certeza de que a sua oração foi respondida. E aqui nós também nos colocamos à disposição dessa graça de Deus, quando nós também alicerçamos a nossa vida em Jesus. Então as nossas orações são respondidas, Deus responde o nosso clamor. Mas eu tenho aqui também Marcos capítulo de número 11, verso 24, Jesus afirma que tudo o que pedimos ao Senhor em oração devemos crer que já recebemos. Então esta é a forma que Jesus está nos ensinando que as nossas orações são respondidas, quando nós não duvidamos, não permitimos que a incredulidade avance em nosso coração. Não permitimos que nenhum pecado como esse ou outro venha tentar nos destruir. Nós somos servos de Deus e nós cremos vitoriosamente na sua palavra. Cremos em Jesus. 1 de João 5, 14 a 15, o apóstolo João afirma que a oração feita segundo a vontade do Senhor, ela já tem uma resposta segura. Pode até observar esse texto, só para você ter uma ideia do quanto que a palavra de Deus é poderosa. E aqui o texto está dizendo, 1 de João, 1 de João, capítulo 5, verso 14 e 15. Deixa eu ler para que vocês tenham uma plena certeza a respeito dessa palavra que é a palavra de Deus. Capítulo 5, verso 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabermos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançando as petições que lhes fizemos. Então, a Bíblia nos diz que Deus nos ouve. E quando Deus nos ouve, nós estamos pedindo, e tudo aquilo que pedimos, diz o texto bíblico aqui, sabendo que Ele nos ouve, sabendo que vamos alcançar as nossas petições. Por isso é que Davi vai à presença de Deus. E quando Davi vai à presença de Deus, ele vai clamar a Deus, mas ele vai na certeza de que Deus é a resposta, dará a resposta das suas petições. Então, assim, quando o profeta Jeremias nos incentiva a clamar a Deus, é porque Deus não só tem coisas grandes para nos revelar e nos mostrar, como também nos abençoar nesse dia que nós estamos clamando. Então nós temos aqui exemplos de orações respondidas, no livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 9, verso 5, o Senhor diz a Salomão que ouviu a oração. Salomão, depois de fazer todo aqueles prédios para Deus, a praça, fazer a casa, fazer as coisas, ele oferece um sacrifício ao Senhor. Mas ele chama o povo, reúne todo o povo, e o povo fica em pé olhando para ele. E ele, num pequeno altar, numa pequena plataforma, dobra os joelhos no meio do povo e ele clama a Deus. E ele vai orar. Salomão está orando, clamando ao Senhor. E a Bíblia diz assim, que quando a oração de Salomão subiu à presença de Deus, Deus enviou fogo para consumir o holocausto, Deus enviou a sua glória. E a glória, como nuvem, ela veio, encheu o local. E a presença de Deus era tão marcante naquele local que o povo ajoelhou com o rosto no chão, no pó. E louvou e exaltou a Deus. Então nós observamos que a oração, quando ela sobe à presença de Deus, quando ela é dirigida a Deus, ela tem o endereço de honrar a Deus e a presença de Deus, ela traz uma resposta. E a resposta que a oração traz é uma resposta de grandes bênçãos. Primeiro,
é a resposta do sacrifício. Segundo, é a resposta do coração, que a glória vem, né? Primeiro é a resposta do sacrifício, porque o fogo desce para queimar. Segundo, é a resposta da oração ali, que é a glória dos corações, a glória do Senhor chega. E também é uma resposta do aquebrantamento, o povo dobra-se o joelho e vem a verdadeira adoração. Então, Salomão, ele tem a oração respondida. Aí Deus diz isso em primeiro, ou seja, segundo livro das Crônicas, ele diz assim, no capítulo de número 7 e no versículo de número 14, olha o que Deus está dizendo para Salomão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha só, orar, se humilhar, orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, aí ele diz, eu ouvirei dos céus. Né? Olha só, converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu ouvirei a oração, eu perdoarei os pecados e eu sararei a terra. Então esta é aqui o segredo, ou seja, a oração respondida, né? A oração de Salomão respondida no meio do povo. Deus está dizendo para ele. Deus diz mais para ele: o que você fez, eu vou consagrar, estou consagrando. Eu respondi a sua oração, estou consagrando este lugar. Eu estarei todos os dias aqui. Eu ouvirei o clamor que se levantar aqui neste lugar, eu ouvirei. Eu escolhi e santifiquei esta casa, para que nela o meu nome esteja perpetuamente e os meus ouvidos atentos ao clamor deste lugar. Então, eu observo aqui, a oração de Salomão é respondida. Aí nós temos também, o Senhor confirma, né? A oração de Ana, quando esta clama, ela clama num grande temor e tremor, ela busca a presença de Deus, o sacerdote exorta-o, mas ela fica tranquila e responde com alegria e com um coração bem voltado para as coisas de Deus. E quando ela é respondida, o sacerdote fala aquilo, que ela responde ao sacerdote, aí a Bíblia diz que o sacerdote, Deus usa o sacerdote e ele traz uma palavra para ela. E a palavra é que Deus ouvirá, que Deus respondeu e que seja feito conforme a petição e a fé daquela mulher. Quer dizer, a oração de Ana é respondida naquele momento, não pelo sacerdote, mas por um Deus grande e glorioso que está usando o sacerdote, que está ali ouvindo o clamor do coração daquela mulher. E ele diz para ela a respeito dela se levantar. E ela, como ela faz três coisas importantes, ela enxuga as lágrimas, ela se levanta, enxuga as lágrimas, se alimenta e quando ela retorna para casa, Deus se lembra dela e entra com providência e lhe dá aquilo que ela buscava. E muito mais do que aquilo que ela buscava. Então a oração dela é respondida nesse momento. A oração também dito aqui de Jabes, que quando clama a Deus, que busca a Deus, Jabes, quando ele busca a Deus, né, ele pede para Deus largar os seus territórios. Ele quer crescer, né? Ele chegou a um ponto em que tudo aquilo que ele tinha preencheu, então ele precisa de mais território, de mais espaço, e ele vai clamar a Deus. A oração dele é respondida, Deus responde a oração dele, Deus enlarguece os seus territórios, Deus lhe dá sabedoria no coração e Deus lhe dá uma visão maravilhosa. Então eu fico aqui, nesse momento aqui, refletindo sobre a resposta de Deus para as nossas orações. E ao mesmo tempo também incentivando você a clamar. Ore a Deus, busque a Deus. Mesmo que tudo ao seu redor diga que não, mesmo que o cansaço esteja, mesmo que a fadiga, mesmo que a angústia, mesmo que as lágrimas, e que em tudo isso você às vezes não tem palavras, mas sussurra no íntimo do teu coração, se cala diante de Deus, mas no íntimo do seu coração, no seu espírito, clama a Deus. Busca de Deus a resposta. E a resposta vem para quem crer. A resposta vem para quem bate na porta. A resposta vem para quem clama. Quem clama vai receber. Então você precisa gritar por socorro.
Não aceite as situações, por mais adversa que elas sejam. Mesmo que o inimigo esteja dizendo que não adianta você orar. Mesmo que alguém esteja dizendo que não adianta você orar. Mesmo que as circunstâncias estejam dizendo não adianta orar. Creia. Creia e ore. E busque, porque Deus tem resposta para a tua oração. Deus tem resposta para a sua oração. Ele te responderá, ele te abençoará. E eu creio assim. Então, no nome santo do Senhor Jesus, eu quero orar com você agora, crendo na resposta da oração, crendo agora que Deus responderá ao teu clamor. Eu estou aqui para unir a minha fé à sua fé, e eu creio que Deus ministrará na sua vida o que é para a glória e honra do eterno nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que pediste ao Pai, em nome de Jesus, será feito. Essa é a palavra de Deus. Querido Deus, no eterno nome do Senhor Jesus, como Davi alcançou de ti a verdadeira resposta para a sua oração, e como Davi se deleitou na tua presença em buscar a ti constantemente. Também eu apresento a ti nesse momento a nossa oração, nosso clamor. E eu quero concordar aqui com todos aqueles que estão buscando a tua presença, com aqueles que querem um milagre, precisam de um milagre. Aqueles que estão em lutas e guerra, que o Senhor as livre e o Senhor os abençoe. Aqueles que estão nas viagens, aqueles que estão viajando, que às vezes tem lhes faltado recursos e eles estão estagnados sem saber o que fazer. Clareia-lhes a mente, dê-lhes sabedoria, Senhor, e providencia-lhe o pão para o faminto, providencia-lhe, meu Deus, o abrigo para os desabrigados, Senhor, e também o amor para aqueles que estão desamparados, longe. Que o Senhor abençoe e guarde nos temor e tremor do teu nome. Eu creio em ti e confesso a ti a cada dia meu clamor, a minha oração, e sempre tem resposta, Deus. Por quê? Porque o Senhor sempre está conosco. Tua palavra é gloriosa e assim eu te peço e te agradeço no eterno nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Meu abraço a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus. Um abraço em nome de Jesus.